Eu estava conversando com uma pessoa no dia de ontem e nós estávamos falando sobre essa realidade do corpo, da alma e do espírito, que de fato é algo amplamente desafiador de ter um acesso somente de maneira cognitiva, de maneira racional. Esse entendimento do corpo, da alma e do espírito é desafiador porque o homem carnal e espiritual, porque você é carnal, você é espiritual, ele tem sim dificuldade de acessar essas dimensões por conta dos estímulos externos. Aquilo que está fora, as cores, as canções, as vozes, impede o homem de alcançar profundamente a dimensão da alma, a dimensão do espírito. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para você a partir de algumas visões. Existe a visão religiosa, existe a visão de uma espiritualidade da alma de maneira religiosa, aquilo que as igrejas dizem. Mas existe também uma visão psicológica, uma visão de linhas psicológicas, de homens que desenvolveram linhas psicológicas a partir de vivências, a partir de experimentos, a partir de experimentos principalmente clínicos. Alguns, como o Viktor Frankl, por exemplo, ele traz o experimento do campo de concentração. Tem a Edith Stein, que também viveu no campo de concentração. Tem esses homens que viveram também uma espiritualidade profunda a partir de coisas que viveram de maneira externa, que foi alcançando a dimensão espiritual. Quando a gente olha pelo lado religioso, pelo lado da religião, a gente consegue entender de uma maneira como a igreja propõe. Se você for olhar, por exemplo, no campo religioso, se diz que a alma e o espírito, por vezes, ocorre como se parecesse uma distinção, só que não é. O corpo, a pessoa humana, quando fala de alma, a pessoa humana ela é inteira. Muitas vezes o termo alma designa a vida humana ou a pessoa humana. Então a alma, ela designa na visão espiritual, na visão religiosa, a pessoa inteira. Aquilo que você me vê aqui agora e que você se depara comigo, e existe uma comunhão, por exemplo, de quando você olha para mim e se identifica comigo, eu olho para você e me identifico com você, aqui não é só uma comunhão de corpo, não é só um encontro de corpos. Existe um ser espiritual que se conecta com o seu ser espiritual. E esse encontro de espiritualidade é o que gera profundidade, é o que gera conexão, é o que gera na vida humana a inteireza. Eu sou inteiro com você à medida em que você é inteiro comigo e os nossos corpos e as nossas almas se encontram. Aí existe um encontro profundo. Por que um encontro profundo? Porque não está sendo só um encontro de corpos, está sendo um encontro de almas. E aí, a visão espiritual da igreja diz assim, mas designa também o que há de mais íntimo no homem e o que há nele de muito valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem, ou seja, imagem de Deus, alma. Significa o princípio espiritual do homem. A alma significa o princípio espiritual do homem. Nessa visão religiosa, fala do princípio espiritual, fala daquilo que é imaterial, daquilo que é transcendente, daquilo que foge, em muitos momentos, a capacidade do homem de entender. Por isso que muitos, eu, por exemplo, eu sou cristão, e quando eu olho para essa dimensão a partir da visão religiosa, eu consigo chegar a uma compreensão através de experimento. Mas só é essa linha que eu tenho que seguir? Só essa linha que você tem que seguir? Não. Aqui eu trago uma visão espiritual segundo a religião, que continua dizendo assim, o corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus.
ele é corpo humano, precisamente porque é animado pela alma espiritual. Ou seja, é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se templo, né? Fala-se templo do Espírito. Então, quando diz de alma, diz da pessoa inteira. A alma, ela é imaterial, a alma, ela é espiritual. Quando a pessoa morre, existe essa desconexão. O corpo se desconecta da alma. Por isso que o corpo fica e a pessoa vive. Nessa visão religiosa, aqueles que estão vivendo uma vida de santidade vão para a eternidade. Aqueles que não estão vivendo uma vida de santidade, né, vão colher os frutos daquilo que estão plantando. Então existe aí uma unidade do corpo e da alma. Essa inteireza do ser humano. Por vezes, ocorre que a alma apareça distinta do espírito. Aí tem uma das narrativas de Paulo, das cartas de Paulo, ele diz assim, que ele traz no sentido profundo. Ora, para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. Aqui ele está falando sobre a escatologia, a expectativa da vinda de Deus. Ele está alertando a comunidade. Mas não é nesse sentido religioso que eu quero frisar com você. É no sentido de que, quando ele está falando de corpo, alma e espírito, parece que existe essa separação. Só que a alma, ela é espiritual. A alma não é material, não é carnal. Por isso que quando você, e eu percebo isso, que a melhor maneira para um ser humano se transformar no seu ser carnal, na sua condição carnal, é acessando as realidades espirituais. Quando eu queria trazer um pouco dessa história para você, porque quando houve a separação dos meus pais, eu me lembro que eu tive muita dificuldade de compreensão do porquê que eles estavam se separando, do porquê dessa realidade, como compreender essa realidade. Eu consegui entender racionalmente, pensando, através de estímulos de outras pessoas que me ajudaram, mas profundamente, interiormente, eu consegui entender à medida em que eu me abri à realidade espiritual. Quando eu comecei a me abrir à realidade espiritual, foi quando eu comecei a ter uma visão mais ampla e conseguir perdoá-los e conseguir compreender de uma maneira mais transcendente, de uma maneira que foge um pouco a minha capacidade de compreensão. Porque todas as realidades que você quer entender humanamente, que você precisa de uma transformação humana, você vai indo pelas vias racionais, pelos pensamentos, você acaba sendo justiceiro, você acaba querendo fazer justiça com as próprias mãos, você acaba sendo mais de tão racional, não alcançar a realidade espiritual, e você não perdoa, você não ama, você não consegue superar. Já vou lá, já vou. Você não consegue superar as realidades humanas só olhando para as realidades humanas. Você precisa olhar para essas realidades mais profundas. Foi aí que, quando eu comecei a ter acesso a essas realidades, essas visões mais profundas de alma, de corpo, de coisas que às vezes fogem à minha capacidade de entendimento, de coisas que ficaram guardadas, de coisas que eu ouvi do meu pai, ouvi da minha mãe, de coisas que ficaram misturadas dentro de mim, que eu não sabia como detectar e de onde vinha aquilo. Através da visão espiritual, da minha espiritualidade, eu consegui ter acesso a essas coisas, e aí eu consegui uma mudança profunda. E aqui eu digo para você, toda pessoa humana, para que ela tenha uma transformação profunda, e eu posso dizer uma transformação na qual a pessoa não volte atrás, ela precisa sim de ser inserida na realidade, de ir para o enfrentamento da realidade, mas também precisa de uma visão espiritual, precisa de uma espiritualidade profunda. Quando a gente olha, por exemplo, na visão
psicológica, e eu gosto muito do Viktor Frankl, eu até estudo muito sobre a vida dele, né? Ultimamente eu tenho buscado muito sobre a vida de Viktor Frankl, e que ele usa muito na logoterapia essa questão existencial, de entender as coisas existenciais a partir do espiritual. Ele diz assim que a análise existencial é direcionada ao espírito humano, ou seja, aquilo que é imaterial, e concebe a busca por valores e sentidos como fenômeno autêntico e específico da espécie humana. Ele trata essas realidades espirituais, essas realidades profundas, como algo que concebe a busca por valores e sentidos. Você, dentro das dificuldades que você vive, se você não tiver uma ativação espiritual, você acaba perdendo sentido. E por que ele fala isso? Porque vivendo no campo de concentração, ele foi percebendo que a vida humana ela é tão breve que se a pessoa não encontrar um sentido real que parte do espiritual, a pessoa não tem como encontrar sentido na vida. A espiritualidade, o espírito humano, a alma humana, ela existe. Quando essa alma humana ela é ativada, ou seja, ela é ativada por meio de uma espiritualidade profunda, bem vivida, ativada, é aí que o homem consegue encontrar o sentido. Porque quando ele trata sobre o campo de concentração, ele fala que as pessoas viviam assim, né? Meio que perdidas, as pessoas viviam com medo de morrer, umas se matavam antes, outras não se matavam, mas viviam sem sentido, e aquelas pessoas que encontraram sentido naquela realidade dura conseguiram viver mais, ou seja, tiveram uma ativação espiritual. Aí ele diz assim, a parte humana, né, ela parte da dimensão espiritual para abordar sua relação com as outras dimensões da vida. Então, a parte, melhor dizendo, a parte espiritual, ela é a partir dela que as outras realidades elas vão ganhando vida, vão ganhando sentido. Quando a sua espiritualidade ela está profundamente bem vivida, e aqui, quando ele fala sobre espiritualidade, ele fala dessa questão da existência do indivíduo. Isso que eu quero que você entenda. Eu falei para você um pouco da visão religiosa, mas ele não fala dessa visão como algo religioso. Ele fala sobre as situações específicas da esfera da existência do indivíduo, sem negligenciar ou negar os conflitos, sejam eles expressos por sintomas somáticos ou psicológicos, ou seja, as coisas que a gente somatiza, mais as realidades psicológicas. Eu tô olhando aqui porque, de fato, isso faz muito sentido quando você está diante de um problema, diante de alguém que você precisa perdoar, diante de uma situação que precisa mudar na sua vida, e você só está buscando por meios cognitivos e racionais, mas você não está alcançando as realidades mais profundas. E aí ele define a liberdade para o espaço onde o indivíduo tem para moldar a sua própria vida. Como que você consegue moldar a sua própria vida? Como que você consegue ser uma pessoa transformada a partir da sua existência, enfrentando as realidades e se moldando a partir dessas realidades, que você consegue desenvolver virtudes, que você consegue desenvolver uma capacidade melhor de olhar para as realidades da sua vida e do mundo e ter uma visão completamente diferente. Sem esse núcleo ativado, sem essa espiritualidade ativada, a pessoa fica perdida porque está voltada para aquilo que é matéria, para aquilo que está externo, e não consegue enxergar além da matéria, não consegue enxergar a profundidade da sua existência. Hoje, se você for parar para analisar a tua vida e as pessoas que vivem ao seu redor, você consegue enxergar como que as pessoas estão. Tem pessoas que hoje encontram sentido em meio, por exemplo, a uma perda. Morreu alguém, a pessoa encontra sentido para continuar vivendo.
Tem pessoas que encontram sentido, por exemplo, em meio a um conflito no matrimônio, em meio ao conflito no namoro, em meio a um conflito interno, em meio a um conflito de perda de trabalho, em meio a um conflito com outra pessoa. Esses conflitos podem te dar sentido na vida à medida em que a sua espiritualidade ela está ativada, a sua alma, as dimensões imateriais. E aí você começa a perceber a sua matéria, a cuidar da sua vida existencial, material, mas também você começa a cuidar daquilo que é imaterial, daquilo que é espiritual, daquilo que vai além do que você consegue enxergar com os seus olhos físicos, mas você consegue enxergar com os seus olhos espirituais, com os seus olhos profundos. Isso te dá uma expansão de vida. Isso faz você olhar para dentro de você e falar assim, aqui dentro tem uma alma, aqui dentro tem algo espiritual, que quando eu olho para essas realidades, eu sou um ser humano melhor. Eu consigo fazer mudanças, eu posso dizer mudanças que são, eu esqueci o termo, que são, eu vou lembrar que são irreversíveis. Para que uma pessoa consiga fazer uma mudança irreversível, ou seja, a mudança que ela não vai voltar atrás, ela precisa partir do interior, partir da dimensão espiritual, partir da dimensão imaterial. É a partir daí que você consegue fazer uma mudança onde você não vai mais voltar atrás. Onde você vai conseguir viver as realidades, ser alcançado ou alcançada pelos estímulos externos, pelas decepções, pelos desafios, pelas coisas mais difíceis dessa vida, e você vai se manter firme. Você vai se manter firme por quê? Porque espiritualmente você é livre. É isso que traz a liberdade para o ser humano. O ser humano livre não é o ser humano que pode ir e vir, eu vou andando para lá e para cá, eu quero viajar para um país, eu viajo. Isso você pode fazer. Só que existem pessoas que viajam para muitos países e estão presas interiormente. Existem pessoas que hoje se encontram presas num cárcere, mas espiritualmente ela está livre. Então lá ela se encontra bem e livre. Existem pessoas que estão dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Tem pessoas que estão dentro de um trabalho e não conseguem se sentir livre. Então, nesse vídeo aqui, pode ser que eu não tenha me feito entender. Se eu não me fiz entender e você pode acrescentar alguma coisa, coloca aqui nos comentários para a gente trazer essa discussão, porque esse tema é um tema que nem todo mundo quer compartilhar e nem todo mundo quer entender, porque às vezes você vai lá dentro de você, dentro de si mesmo, ou dentro de si mesmo, e alcança alguma dor. Essa dor, quando ela é alcançada, enfrentada, ativada e transformada, gera em você uma potência. Só que para gerar essa potência, você precisa passar por essa dor que está no profundo do seu ser, e isso que vai te libertar. E eu não digo essa libertação de você cair, não. É uma libertação interior que você vai entender o que se passa dentro de você. Quando isso acontece, você está ativando a sua dimensão espiritual, a sua alma, a sua dimensão imaterial, e aí você começa a ter um sentido melhor na sua vida. Eu espero que esse vídeo ele tenha contribuído com você, contribuído com alguma coisa e tenha impactado o seu interior de alguma maneira. E que você compartilhe, que você siga aqui o canal, que você se inscreva, na verdade, no canal, que você deixe seu comentário e que eu possa estar ajudando você a desenvolver as suas capacidades, as capacidades que você tem, para que você saiba se relacionar consigo mesmo, se relacionar com as pessoas e fazer boas escolhas na sua vida. Grande abraço e até mais. Valeu!